O tema de hoje, né, que a gente vai estar apresentando para vocês, é o Big Data e quanto que Big Data está relacionado com a questão desses dados do futuro, né? A visão de Big Data está muito próxima do que eu vou falar aqui sobre gestão de grandes volumes de dados científicos, né? Que é esse o assunto que eu venho trabalhando como tema de pesquisa na Escola Politécnica, né? Eu comecei trabalhando com gestão de dados, organizando dados ambientais, dados de biodiversidade, isso há uns 8 anos atrás. A gente fez um trabalho de integrar todos os dados de biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente para facilitar a tomada de decisão do ponto de vista de liberação de licenças ambientais, esse tipo de coisa. Hoje a gente tem um portal que integra dados de biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente, desenvolvido pela Escola Politécnica, né? Fiz o meu pós-doc em 2015 em Oak Ridge National Laboratory, que é onde foi desenvolvido o projeto Manhattan, nos Estados Unidos, né? Tem um laboratório que tem 5.000 cientistas, lá tem um centro de mudanças climáticas, que tem um projeto que coleta dados de mudanças climáticas no mundo todo. A ideia é de monitorar as mudanças climáticas no mundo todo, né? E eles coletaram dados no Amazonas, e eu estive lá no sentido de ajudar a fazer a gestão desses dados científicos que foi coletado no Amazonas. Isso foi no período de 2015, né? Depois eu posso comentar um pouquinho mais sobre esses projetos. Mas são grandes volumes de base de dados que a gente percebeu esse problema, né? E a gestão desses grandes volumes de dados, principalmente na área científica, traz uma série de lições que serve também quando a gente pensa, né, em termos de mercado, né? A Google tem um tremendo problema para gerenciar grandes volumes de dados, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, né, questão de gestão de volumes de dados, com um certo viés para a gestão de dados científicos, mas que esses conceitos são válidos para a gestão de dados públicos, gestão de dados governamentais, e assim por diante. Bom, a minha ideia aqui é fazer uma visão geral sobre esse tema, né? Falar um pouquinho sobre boas práticas, falar um pouquinho sobre processo, né? Eu não vou entrar em questões mais técnicas, mas a ideia é que a gente entenda um pouco o problema e depois eu vou dar alguns exemplos e aplicações que estão relacionadas aí com a questão de cidades do futuro e cidades inteligentes. Bom, Big Data, né? Quando a gente fala Big Data, né, e nessa coisa de gerenciamento de dados científicos, né, a gente, uma pessoa que é referência nesse assunto, que organizou bem esse tema, né, é o Jim Gray, né, que é um cientista-chefe na área principalmente na área de banco de dados da Microsoft, né? Ele colocou que o Big Data ele introduz o quarto paradigma, né, em termos científicos, que a gente está no mundo hoje, né? Em termos de ciência, né, há milhares de anos atrás, né, já existia ciência, se coletava dados na verdade, se gerava ciência do ponto de vista mais descritiva. Você observava a natureza, né, e descrevia a natureza e gerava ciência a partir disso, né? Esse foi o primeiro paradigma, né? O segundo paradigma foi há centenas de anos atrás, quando a gente começou a formular, né, modelos matemáticos para representar, né, os fenômenos, né, físicos, né? Isso foi o segundo paradigma. O terceiro paradigma foi quando surgiu a computação, né? Então, a gente usou, para gerar ciência, a gente usou modelos de simulação, né? Isso foi há 20, 30, 40 anos atrás, né? Vamos pensar assim, dezenas de anos atrás. E, atualmente, a gente está no quarto paradigma, né, que quando a gente junta dados de observação, junta modelos de simulação para gerar conhecimento, para gerar ciência, para gerar novos conhecimentos. Então, é essa a visão do quarto paradigma, né? A gente tem grandes projetos que trabalham, projetos multidisciplinares, que coletam grandes volumes de dados, como eu comentei com vocês aí, projetos que monitoram mudanças climáticas no mundo, do ARME, né, existem outros projetos, né, o CERN, né, que está coletando dados também no mundo todo, né?
Tem outros projetos coletando dados de satélite também, gerando base de dados na ordem de grandeza de petabytes diários, né? E analisando esse conjunto de dados, enfim. São grandes bases de dados que estão sendo geradas, e essa gestão, né, desses dados e as técnicas de análise, elas acabam gerando lições para que a gente possa aplicar na sociedade como um todo, em outros problemas, né? Bom, então, passando rapidamente, né? Então, a gente está falando de dados. Dados são fatos, são eventos que acontecem em um determinado domínio, né? Por exemplo, se a gente pensar em termos de cidades, né, a gente pode estar coletando uma temperatura, a gente pode estar coletando dados de umidade, uma cidade está arrecadando impostos, né? São eventos que estão acontecendo, né? Informação são os dados que são significativos para que você tome decisão, né? Por exemplo, embora a gente tenha uma série de dados de temperatura coletados, para vocês virem para cá hoje, definirem a roupa que vocês fossem usar, né, ou iriam usar, vocês olharam a temperatura, né? Então, para que vocês pudessem tomar a decisão aqui, né, vocês usaram vocês extraíram um conjunto de dados que foram úteis para vocês. Isso é informação, né? E conhecimento. Conhecimento são as regras que você usa para você tomar as suas decisões, né? Que normalmente essas questões são, computacionalmente, elas não são tão triviais de descrever, mas que são elas que, de certa forma, auxiliam a gente a tomar, de fato, são como que a gente toma as decisões para resolver um determinado problema. Quando a gente está falando de dados aqui, eu estou falando de tudo isso. É essa visão que se tem de dados atualmente, tá? É dado que é evento, dado que é informação e dado que é conhecimento, né? Isso tudo passa a ser elemento a ser gerenciado, né? E isso que a gente chama de gerenciamento de dados, é gerenciar tudo isso aqui, tá? Bom, veja, esses dados, eles têm uma série de naturezas distintas, né? São dados que descrevem números, imagens, vídeos, áudio, software, algoritmos, equações, animações, modelos, simulações. Isso tudo é dado, tá? E isso tudo de certa forma, a gente está considerando para fazer gestão aí e uso para tomar decisão, né? E eles vêm de diferentes fontes, né? Então, as fontes aí, vamos pensar assim, dados da área ambiental, biológica, dados da área social, né? Dados relacionados à geração de energia, enfim, dados de domínios distintos, né? E se a gente pensar que a gente usa todos esses dados para tomar decisão, a gente tem que imaginar que a gente está trabalhando com grupos multidisciplinares, né? Então, quando a gente pensa em Big Data, a gente está pensando em trabalhar com grupos multidisciplinares para resolver problemas não triviais, vamos pensar assim, né? Eu comentei com vocês do CERN, né, que é um projeto que trabalha de maneira distribuída, né? Então, tem laboratórios que processam dados, né, no mundo todo aqui, né? O próprio projeto de genoma, que são grandes problemas que geram muitos dados, né? Bom, então, analisar grandes volumes de dados envolve trabalhar em grupo, envolve colaboração entre pessoas, que é o que vocês estão fazendo aqui, né? Vocês estão trabalhando em grupos, né, trabalhando nos problemas, às vezes pode ser um problema pequeno, mas é um problema multidisciplinar também, quando a gente pensa em termos de trabalhar com grandes volumes de dados para auxiliar e gerar conhecimento, né? Quando a gente pensa em trabalhar em grupo, né, a gente pensa que tem que ter uma infraestrutura de comunicação, né? Essa infraestrutura, de certa forma, vai transcender fronteiras de organização, porque são pessoas, pertencentes a instituições distintas, né, que nem vocês aqui são de universidades distintas, né, são de grupos distintos. A gente transcende fronteiras organizacionais, regionais e nacionais, né? Às vezes, para resolver problemas locais, você trabalha
com dados que não necessariamente são dados que são coletados localmente, mas são dados que são contextualizados, dados, enfim, em grupos multidisciplinares, né? Então, pensa que tem que ter uma infraestrutura de comunicação, né, que apoie isso tudo, né? Então, ciência dos dados, se a gente pensar em Big Data, na verdade, é uma aplicação que está preocupado com o gerenciamento de grandes volumes de dados, né? Mas a ciência, assim, a área do conhecimento que trata desse assunto, a gente chama de ciência dos dados. E ciência dos dados, ela está apoiada em 3 grandes pilares, né? Voltado para a resolução de um determinado domínio de problema, né? Então, envolve a questão de gestão dos dados, é fundamental a gestão dos dados, tá? A questão de análise e visualização dos dados, para você criar modelos, para você criar simulações, para você apresentar esses dados, técnicas de apresentação desses dados, e uma infraestrutura de comunicação, de troca de informação, né? Essa os 3 pilares, vamos pensar assim, básicos da ciência dos dados, apoiado para um determinado domínio, para um determinado problema, tá? Uma definição um pouquinho mais clássica, né, para a gente entender o que a gente está falando aqui de Big Data e ciência dos dados, que a gente vai focar um pouquinho mais. Ciência dos dados, então, é uma disciplina que permite tratar o ciclo de trabalho com os dados, considerando os dados, lembra os dados, aquela visão bem ampla que a gente comentou no início, né? Considerando atividades que compreendem desde a aquisição dos dados, passando pela parte de análise, até o processo de apresentação desses dados e obtenção dos novos conhecimentos. Esse conhecimento em si, ele já é um elemento a ser gerenciado e fazer parte desse conjunto de dados, né? Percebe que essa área aqui é uma área recente do ponto de vista de conhecimento, né, e de agregar todas essas técnicas, né, esses elementos que dão suporte à questão de gestão de grandes volumes de dados, né? Você vê que é uma referência de 2016, mas é uma área que vem assim, se consolidando, principalmente depois de 2010, como uma área, de fato, uma área que a gente possa estruturar uma série de conhecimentos para resolver problemas, né? Então, para a gente poder entender melhor essa questão de aplicações de Big Data e qual é o processo de ciência dos dados relacionados à resolução desses problemas, como é que a gente trabalha, né? Então, primeiro a gente estabelece um questionamento, a gente tem um problema, tá? A gente tem uma pergunta para fazer, né? Passado esse questionamento, né, a gente vê quais são as fontes de dados que podem dar suporte a essas questões que você considerou, né? Esses dados, né, você faz a aquisição desses dados, tem um processo de tratamento desses dados para que, de fato, eles possam ser usados, né? A partir desses dados, você cria um modelo, tá? Esse modelo de dados gera possíveis análises e resultados, esses resultados são apresentados, tá? Através de gráficos, através de ferramentas de visualização, tá? E a partir daí, né, você consegue responder algumas questões do questionamento que você falou, você colocou no início. Esses resultados, propriamente ditos, eles viram dados e isso transforma num ciclo, tá? Só para a gente poder entender um pouquinho mais, né? A gente tem todo um processo de aquisição dos dados, né? Esses dados podem ser processados, eles têm que ser limpos, isso tem um processo aqui exploratório para que você trabalhe esse conjunto de dados, para que você gere modelos e algoritmos. Esses modelos e algoritmos aqui, né, que você gerou, eles podem ser aplicados, né, podem ser utilizados em aplicações para você atuar, né, no mundo de maneira geral, vamos pensar assim, mais ou menos essa a ideia, tá? Percebe que, embora seja uma visão cíclica que a gente colocou aqui, a gente colocou aqui uma visão cíclica, né,
A gente tem vários subciclos que podem ser gerados aqui. A partir do momento que você gera o modelo, você pode usar esse modelo, por exemplo, associado a uma aplicação web, que fica só gerando requisições para essa aplicação web, respondendo problemas, e, enfim. E depois você pode melhorar esse modelo que você gerou anteriormente, né? Coletando mais dados, levantando mais, coletando mais dados, associando esses dados gerando, aprimorando o seu modelo, refinando o seu modelo e assim por diante, tá? Eu acho que na medida que a gente vai avançando, a gente vai esclarecendo um pouquinho mais esses assuntos aqui. Se vocês tiverem alguma questão para colocar durante a apresentação, fiquem à vontade também, tá? Para perguntar. Bom, atualmente a gente está passando por um dilúvio de dados, tá? Se a gente pensar em internet das coisas, nas cidades, dados estão sendo coletados, né? Dados de radares, né? Dados de parquímetros, né? Enfim, está gerando um grande volume de dados, né? E a ideia, né, pensando em termos de cidades, aqui eu estou falando um pouquinho, aqui essa figura dá uma visão de dados ambientais que estão sendo coletados, né? Do agronegócio, nas florestas, enfim, a gente tem um grande volume de dados, né? Que a gente chama de dilúvio dos dados, né? O problema é que eu estou discutindo a importância da gestão desses dados. Quando a gente gera esses dados, a gente entende muito desses dados. Na medida em que esses dados vai passando o tempo, a gente vai perdendo conhecimento relacionado a esses dados. Então, uma questão importante é, quando que você gera dados, você tem que associar metadados a esses dados, o máximo possível, no momento da geração, né? Quem foi que coletou, qual foi o contexto que você observou esse dado, porque o dado só, a observação só, ele pode ter pouco valor, tá? Na medida que você acrescenta valor, você acrescenta metadados associados, quem foi que coletou, qual era o contexto que você observou, aquela temperatura, enfim. Na medida que você acrescenta metadados, descreve melhor esses dados, aí essa base passa a ser valor, pode ter um valor de fato, do ponto de vista para você responder questões, né? E você pode até pensar em valor de negócios também, né, relacionado a isso. Então, esse é um ponto importante, tá? É importante que a gente, no momento que você gere o dado, você descreva corretamente esse dado para que, de fato, ele possa ter uma base de dados ter valor. Um outro problema que a gente considera relacionado àquele dilúvio que eu falei dos dados é a questão de que muitas instituições geram dados, mas esses dados estão isolados, ou estão isolados num determinado órgão, ou estão isolados numa determinada instituição, mas eles não se integram. Eles passam a não ter potencial de análise desses dados. Eu não tenho potencial de acesso, como é que eu vou poder analisar esses dados, tá? Que a gente chama do desafio dos dados órfãos. Então, sempre que a gente está gerando dado, é importante que esse dado, de alguma maneira, ele se integre a uma rede maior, para que ele possa ter uma exposição, né? E aí a gente está falando de dados abertos, né? A gente está falando de se articular em redes de determinado domínio. Por exemplo, na área biológica, a gente tem redes que coletam, várias instituições que coletam dados biológicos e estão articuladas entre si, né? E podem trocar dados entre si. Se você está gerando dado no seu projeto, é importante que esse dado, de alguma maneira, seja articulado com o poder municipal, por exemplo, que tem essa visão de fazer gestão desses dados e pode servir para esse dado, de alguma maneira, possa servir para melhorar a vida do cidadão no dia a dia. Então, pensem nisso, tá? Não trabalhem com dados órfãos, tá? Outra questão de desafio que a gente considera aí na questão de trabalhar com grandes volumes de dados, tá? É a formação de recursos humanos, né? Se a gente pensar que essa ciência dos dados é algo que se estruturou a partir de 2010, 2011, isso tudo está pouco incorporado nos nossos cursos de engenharia, né? Então, a formação de vocês ainda está fragmentada nesse assunto. Você aprendeu um pouco de engenharia, um pouco de estatística, aprendeu um pouco eu falo em relação à politécnica, né? Você teve uma formação um pouco mais focada num curso de programação, né? Você fez engenharia de software, mas você não enxergou isso tudo, como é que isso pode funcionar de maneira integrada para você resolver problemas e analisar grandes volumes de dados.
Então, essa questão de ciência dos dados, atualmente, tem uma demanda muito grande em termos de gente, né? A gente está fazendo um convênio com o Itaú, né, o Banco Itaú, e o foco desse convênio com o Banco Itaú é a formação de recursos humanos. Eles vão montar um setor de Big Data Analytics, precisam de 120 pessoas. Onde que tem gente para trabalhar esse assunto? Então, esse é um problema, recursos humanos. Quando a gente trata de Big Data, né, a gente está trabalhando numa área ainda que está pouco estruturada e tem pouca gente com formação, com uma visão mais ampla desse assunto. Então, esse é um desafio dessa área que eu queria colocar para vocês também. Aplicações, né? Eu vou comentar um pouquinho de uma aplicação que a gente desenvolveu, né, que tem um pouco a ver com os parceiros que a gente trabalha nos Estados Unidos, que é uma aplicação que coleta uma série de informações de espécies, que rastreia dados de espécies, de aves no caso, tem uma base de dados chamada eBird. A gente tem informações sobre cobertura do solo, informações meteorológicas, são dimensões de dados referentes a um determinado indivíduo, uma determinada ave, né, que identifica, por exemplo, quais são as condições que existe uma determinada espécie. Por exemplo, uma espécie existe num local porque tem um range de temperatura, que é razoável para essa espécie sobreviver, tem um range de umidade, mínima e máxima, que é razoável para essa espécie sobreviver, né, informação georreferenciada daquele lugar, né, e você tem uma série de... Me atrapalho aqui, tá? O que a gente chama de, você tem uma espécie e uma série de dimensões de dados associados a essa. Você tem uma observação, um evento, uma série de outros dados relacionados a esse evento. Tá? Então, a partir desses dados, você estabelece regras, que a gente chama de nicho daquela espécie. Tá? Com dados de nicho daquela espécie, por exemplo, essa espécie, essa ave, ela vive num range de temperatura máxima de 33 graus, mínima 18, em função das observações que eu tenho, de umidade, questão de relevo, uma série de regras associadas a essa espécie. Com essas regras, tá, a gente consegue fazer a projeção, por exemplo, daqui 50 anos, tá, ou daqui 30 anos, com as mudanças climáticas. Será que essa espécie ela vai sobreviver? Né? Será que ela, em função da mudança de temperatura, aonde que ela vai estar distribuída? Tá? Então, usando o conceito que a gente chama de nicho, né? Esse conceito de nicho ainda está pouco explorado com relação às pessoas da cidade. Por exemplo, as pessoas se movimentam na cidade. Tá? Você conseguir prever movimentação de pessoas na cidade baseado no perfil delas, baseado na infraestrutura da cidade em que elas vivem. Se você pensar aqui que a gente teria pessoas e uma série de outras dimensões associadas a elas, que você gera regras de onde essas pessoas estão em função de uma série de outras dimensões, a gente pode criar, a partir dessas regras, a gente pode criar modelos de como que essas pessoas se movimentam na cidade e criar situações de, por exemplo, para planejar a cidade. Né? Se a minha cidade, por exemplo, crescer, se minha cidade tiver uma infraestrutura diferenciada, quanto que vai ter a movimentação de pessoas de um bairro para outro, por exemplo. Isso é importante se a gente pensar numa cidade grande tipo São Paulo. Tá? Então, isso é realmente algo que não se pensou e eu acho que tem uma possibilidade interessante até para se explorar e fazer alguns experimentos. Já existem ferramentas prontas para a gente fazer isso, já existem técnicas, né, de algoritmos de análise desses dados que já estão desenvolvidos. A ideia é de a gente aplicar isso em cidade pode ser interessante do ponto de vista de planejamento. Tá? Só colocando uma possibilidade de aplicação. Bom, então, sempre que a gente pensa na geração de dados, né, é importante que a gente considere o ciclo de vida dos dados. Tá? Então, do ponto de vista de gestão dos dados, a gente tem um ciclo de vida associado a esses dados. Um dado ele é coletado,
Tá? A gente tem um processo de... quando a gente gera esses dados, a gente tem que gerar metadados associados. Lembra que eu comentei com vocês a importância da gente associar metadados aos dados? Né? A gente chama um processo de ingestion aqui. Tá? A partir disso, né, você tem que pensar em estratégias de como é que eu vou fazer gerência desses dados. Tá? Como é que eu vou guardar o dado e o metadado. Tá? E aí entram, né, as estratégias técnicas, né, eu vou usar Hadoop, por exemplo, se eu tenho um volume grande de dados, eu vou distribuir num cluster esses dados, enfim, estratégias de curation e de curadoria de metadados e os dados propriamente ditos que são gerados. Né? A partir disso, a gente tem que pensar em estratégias de proteção. Né? Hoje em dia, a gente tem políticas de dados, a gente tem que pensar qual é a política de dados associados. Quem vai poder acessar esses dados, tá? Qual que é o perigo de eu compartilhar esses dados, enfim. Essas coisas todas têm que ser consideradas para que você use esses dados de maneira adequada. Tá? Então, o que a gente chama de política de dados. Bom, feito isso, a gente está pronto para tornar esse dado disponível, para ele ser compartilhado. Né? Pensa que uma determinada base ela tem valor associado, na medida que ela está bem organizada, os metadados estão gerados, então a gente tem valor do ponto de vista de análise. Né? Então, esses dados estão prontos para serem acessados, eu posso compartilhar esses dados, por exemplo, eu posso gerar um padrão JSON e distribuir esses dados para outras bases de dados, para que outras pessoas possam reutilizar esses dados. Uma coisa importante que eu comentei com vocês o cientista dos dados, ele não tem que ser especialista só na análise. Né? Muita gente pensa que ciência dos dados é aprendizagem de máquina. Né? Não é só isso, tem que saber, porque se você pensa, eu sei analisar, mas você precisa gerar. Você está gerando novos dados, depois você precisa agregar esses novos dados. Você precisa ter um processo de gestão, você precisa entender também de gestão desses dados. E tem que ter ferramentas para isso. Tá? Então, não é ciência dos dados, as pessoas confundem. Né? Às vezes falam, olha, a ciência dos dados é só aprendizagem de máquina. Não é só aprendizagem de máquina. Tá? Então, continuando. Né? A partir do momento que eu disponibilizo esses dados, tá? Eu tenho a estratégia aqui de análise. Né? E aí sim eu posso usar ferramentas estatísticas para analisar esses dados. Né? Ferramentas, a partir dos dados que eu gerei, eu posso apresentar esses dados, visualizar esses dados, para entender esses dados e assim por diante. Tá? Veja, esses gráficos que você gerou, essas análises que você gerou, também é um dado que passa a fazer parte do meu ciclo de vida. Tá legal? Então, todo projeto que está gerando dado, ou que depende de dado, eu acho que é importante vocês... Aqui estão todos os aspectos de gestão que devem ser considerados, tá? Pensem nisso. Então, aqui tem uma descrição, essas transparências vão ficar disponíveis para vocês, tá? Bom, falando mais especificamente, né, sobre esses passos intermediários, né, de coletar, de adquirir os dados e limpeza de dados, né? Isso está relacionado com o pré-processamento da minha análise, que eu faço dos meus dados. Né? Bom, o desempenho das técnicas de análise, das técnicas que a gente usa de aprendizagem de máquina, ele é afetado pela qualidade dos dados, ou seja, o quão bem foi gerado esses dados. Por isso tem que ter a preocupação de gerar corretamente, gerar os dados e os metadados associados a eles. Né? A questão da gente trabalhar com atributos numéricos e simbólicos, limpar ruídos, imperfeições, né? Isso tudo está relacionado com o pré-processamento antes de você fazer a análise propriamente dita. Tá? Bom, fazendo esse pré-processamento de maneira adequada, né, você está tornando a sua técnica de análise, a sua técnica de aprendizagem de máquina, mais adequada, ela pode funcionar melhor. E aquele resultado que você vai gerar, de fato, ele pode ser útil para a tomada de decisão. Né? Bom, quando a gente trata dessa questão de pré-processamento de maneira adequada, a gente simplifica também
o número de dimensões, a quantidade de dados que eu vou estar trabalhando também. Tá? Esse é um dos objetivos dessa etapa de pré-processamento, porque você reduz a complexidade computacional. Né? Dependendo do algoritmo que você usa de aprendizagem de máquina, pode gastar 2, 3, 4, 5 dias de processamento num cluster. Tá? Se você torna esses dados limpos, você reduz as dimensões de maneira adequada, você chega nos mesmos resultados, talvez até resultados melhores, com menor complexidade computacional. Tá? Essa etapa de pré-processamento, ou seja, de preparar os dados para que eu analise, de fato, tá? Ela passa por uma série de etapas aqui que eu vou resumir rapidamente. Tá? Então, eu posso fazer uma eliminação manual de um atributo, ou seja, imagine que eu tenho, como se fossem tabelas, tá? Tem alguns atributos que eu posso estar reduzindo, por exemplo, um determinado atributo é nome. Pô, não vai servir para mim analisar um determinado evento, né? Então, eu posso fazer a eliminação desse atributo. Uma outra questão eu trabalho com bases de dados heterogêneas, bases de dados que foram coletados de diferentes fontes. Né? Quando eu integro todas essas bases de dados, tem sempre problemas e conflitos. Né? Um determinado registro tem que estar associado a um outro registro, e qual é o mecanismo que eu uso para fazer essa associação. Né? Então, o problema de integração gera uma série de inconsistências, né, e redundâncias que precisam ser resolvidos. Né? Eu posso trabalhar, não preciso trabalhar com a minha base toda, eu posso trabalhar com parte dela, essa questão de amostragem dos dados. Né? E redução de dimensionalidade, ou redução de atributos, né, que conforme eu comentei com vocês. Né? Que mais? Estratégias de limpeza. Né? Eu posso trabalhar também com mecanismos de balanceamento desses dados. Né? Trabalhar com dados que são semelhantes. Por exemplo, eu estou trabalhando com uma determinada dimensão que vai de 0 a 1, outra dimensão que vai de 0 a 1000. Né? Então, eu tenho que trabalhar com correlação desses dados, até para identificar melhor mecanismos e regras que associem essas dimensões de dados distintos, que a gente chama de balanceamento. Tá? Enfim, tem uma série de questões que a gente passa aqui quando a gente fala de pré-processamento. Tá? A ideia é de fazer esse pré-processamento para que eu possa executar e gerar meus modelos. Né? Bom, preparei os meus dados, tá? E fiz todas as atividades de pré-processamento, agora eu estou preocupado com a análise. Né? Bom, a análise ela pode ser simples, desde calcular, por exemplo, uma média, e com a média já é uma informação importante, com essa informação eu uso para tomar decisão, ótimo. Tá? Mas pode ser que você precise usar, por exemplo, técnicas mais sofisticadas. Né? E aí a gente usa técnicas de aprendizagem de máquina para entender grandes volumes de dados. É essa a ideia. Né? Então, a ideia de usar uma técnica baseada em aprendizagem de máquina que me ajude a entender o meu conjunto de dados, extrair informação desse meu conjunto de dados. Né? Essas técnicas, né, quando a gente pensa se eu penso numa tabela, por exemplo, em Excel, por exemplo, uma tabela em Excel, qual que é o limite? Vocês sabem o limite de uma tabela Excel, o número de linhas? 65 mil. Talvez, eu andei mais ou menos isso, mas é pouco, né? 65 mil, eu já ouvi falar até de 1 milhão, né? Mas, mesmo assim, é pouco. Se você pensar 1 milhão de linhas, podem ter sua tabela. Se a gente pensar, por exemplo, de uma série de sensores que estão capturando dados diários, né, armazenando isso numa base de dados, né, isso pode gerar bilhões de dados. Tá? E não dá para usar essas ferramentas. Né? Aí a gente vai para soluções de Big Data. Isso que é Big Data. Né? Quando as ferramentas computacionais tradicionais não resolvem mais os problemas. Então, a gente tem que pensar em estratégias de armazenamento, de trabalhar com grid, trabalhar com Hadoop, que eu possa distribuir esses dados de maneira adequada, e usar os algoritmos de análise, de aprendizagem de máquina que eu estou discutindo com vocês. Né? Normalmente, a gente usa uma estrutura de grid,
né? São computadores semelhantes, são nós que eu posso distribuir os dados, distribuir o processamento nesses nós, né? Esse grid pode estar numa nuvem, né? E aí eu uso isso dentro de um cloud, por exemplo. Essa é a estratégia, inclusive, de vários projetos, né? Então, ao invés de que a gente chama de Big Data Analytics, né? Eu deposito esses meus dados num cloud, né? Distribuo, né? Ou não, enfim. E eu posso distribuir o processamento também numa nuvem, e eu faço as minhas análises, rodo meus algoritmos de aprendizagem de máquina, e extraio informação. Tá? Então, quando a gente pensa nessas soluções, a gente pensa normalmente, essa a nossa base computacional para a gente fazer o processamento desses dados. Tá? Em termos de análise dos dados, né, a gente tem algumas classificações. Né? Então, pelo tipo de problema, por exemplo. Se eu estou trabalhando com um tipo de problema que é supervisionado, né, ou seja, que eu tenho os meus dados, eu já sei quais são os meus resultados, eu quero achar as regras. Tá? Esse é um problema supervisionado, né, que eu consigo usar técnicas baseadas num problema supervisionado. O problema não supervisionado é que às vezes você não tem metadados associados aos dados, você não tem descrição dos dados, então você, na verdade, vai ter que... você não passa as direções para o algoritmo. O algoritmo vai ter que resolver esses problemas todos. Né? Então, são problemas não supervisionados, né? E aprendizagem de reforço, né? Que é quando, imagine que você tem um stream de dados chegando o tempo todo, e na medida que está chegando esse stream de dados, você vai gerando, a sua máquina de aprendizagem vai usando esse stream de dados. Né? Então, você não tem o seu dataset todo gerado, previamente, mas você está coletando em tempo real, tá? E analisando em tempo real. Esse é o tipo de problema que a gente chama de aprendizagem de reforço. Tá? Os algoritmos em si, esses algoritmos, veja, pessoal, esses algoritmos, na verdade, todos eles já estão implementados. Tá? A gente precisa ser esperto o suficiente de entender qual é o problema que a gente tem, tá? Descobrir qual é falar, bom, talvez isso aqui, rede Bayesiana, resolva meu problema, bom, aqui pode ser redes neurais, enfim. Você precisa ser esperto o suficiente para identificar qual é a solução, e aí você usa uma API. Tá? Você tem os seus dados, você usa uma API e pronto. É assim que mais ou menos é essa estratégia. Tá? A gente tem uma série de algoritmos aqui. Tá? Algoritmos de classificação, né, que eu defino, por exemplo, olha, os meus dados eu já sei quais são em que categorias que eles se encontram. Tá? Então, o que eu faço, né, é simplesmente definir quais são as categorias, né, e definir as regras para os dados se situarem em cada uma dessas categorias que você tem. Tá? Então, é um problema de classificação. Regressão são você encontrar uma função que faz o fitness dos seus dados. Você tem um conjunto de dados, qual é a minha função que tem maior aderência a esses meus dados. A partir do momento que eu descubro essa função, pronto, encontrei meu modelo. Tá? A ideia de clustering é que, bom, é uma ideia também de agrupamento, de classificação, só que é uma classificação não supervisionada, ou seja, eu não sei a princípio quais são os grupos, eu tenho que descobrir qual é a classificação desses meus dados. Tá? E a função é uma função de densidade, de distribuição de probabilidade, ou seja, faço uma função, né, tento encontrar uma função de densidade que me aproxima desses meus dados. Enfim, essas são as estratégias, tá, que a gente tem em mais gerais. Bom, então, definir o meu algoritmo de aprendizagem de máquina. Tá? A ideia agora é o seguinte: encontrei o meu algoritmo, ou seja, se meu algoritmo, por exemplo, definiu regras que e que mostram o comportamento desses meus dados. Tá? Agora eu quero visualizar esse meu modelo, eu quero visualizar esses dados de acordo com esses meus modelos que eu gerei. Tá? Bom, do ponto de vista de visualização, tá? Quando a gente está pensando em visualização, a gente está querendo explicar os dados, está querendo transmitir uma informação, está querendo
mostrar o que são esses dados. E a gente quer, na verdade, contar uma história. Tá? Quando a gente pensa em visualização de dados, é contar uma história, fazer uma história visual dos dados. Né? Mostrar dados desse jeito é difícil das pessoas entenderem. Agora, se você mostra através de uma tabela, que mostre tendências desses dados, enfim, aí fica melhor da gente poder entender. Tá? Então, é contar uma história. Né? E quando a gente conta histórias, né, a gente está identificando tendências, identificando correlações entre diferentes dimensões, identificando padrões, querendo resolver problemas e possíveis anomalias que você possa encontrar nesses dados, enfim, para isso que servem as ferramentas de visualização. Tá? E aí a gente tem várias estratégias de visualização. Tá? Aqui eu coloquei algumas delas só para discutir com vocês, mas existem várias estratégias aqui. Eventualmente, depois a gente pode conversar especificamente cada uma delas. Mas, por exemplo, aqui essas técnicas são para trabalhar um parâmetro só, né? Uma determinada dimensão, um determinado atributo, se a gente pensar em termos de tabela. Né? E aqui é de a gente fazer correlações entre atributos distintos, em várias dimensões. Como é que eu trabalho ferramentas de visualização com várias dimensões? Né? Então, desde gráficos, de maneira gráficas, né? Até maneiras assim, por exemplo, eu represento vários objetos que têm atributos distintos, né? Com carinhas. Né? Então, a ideia de você, ele tem que ser simples, né? E comunicativo. Né? Ou, se você pensar em grandes volumes de dados, por exemplo, aquela base de dados que eu falei para vocês, de 9 petabytes de dados, né? Você tem outras estratégias. Né? Por exemplo, esse gráfico aqui é um gráfico dinâmico, que ele está olhando para os dados, tá? E você está visualizando os seus dados. Por exemplo, aqui eu tenho uma dimensão, que é o mês do ano. Aqui uma outra dimensão, que é o dia. Aqui uma determinada observação, que é a temperatura, pressão. Tá? Enfim, tem uma série de dimensões aqui relacionadas. Então, dado um mês, tem um dia do mês, qual foi a temperatura média, pressão, né? Enfim. E aí você consegue identificar alguns padrões. Lembra que eu comentei com vocês? Né? Algumas tendências. Né? Então, essas ferramentas de visualização, elas são mais criativas possíveis para comunicar e para você tentar descobrir padrões. Veja, aqui eu não rodei nenhum algoritmo de aprendizagem de máquina. Eu só estou olhando o meu dado bruto. Mas eu posso usar também meus dados brutos também para explicar alguma coisa, tentar entender determinado fenômeno. Né? Bom, em termos de ferramentas, falando bem rapidinho, ferramentas de visualização, a gente tem várias ferramentas, tá? Em ambientes distintos. Quando a gente pensa em cientista dos dados, né, o cientista dos dados, ou engenheiro dos dados, conforme, de acordo com o flavor, mas o sujeito tem que entender, gostar de estatística, matemática, né, gostar de programar, né, e juntar um pouquinho conceitos de ciência dos dados e o domínio da aplicação. Pronto, esse é o cientista dos dados. Tá? Entender um pouquinho de engenharia de software, mas esses são as áreas do conhecimento que estão relacionadas, as áreas de computação relacionadas. Então, veja, só para a gente entender, né? Hoje, boa parte dos algoritmos de aprendizagem de máquina e de ferramentas de visualização estão disponíveis em R. Tem bibliotecas prontas para essas coisas. É só você pegar seus dados, pesquisar, né, você vai encontrar, você tem lá em R, e R é bem tranquilo de programar, né, bem sossegado, bem fácil. Né. Python também hoje é em termos de bibliotecas e ferramentas, boa parte disso está implementado em Python. A gente tem hoje soluções de visualização e de técnicas de aprendizagem de máquina implementada em SAS, né, que aí é proprietário. Mas existe uma implementação do SAS, muito próxima do SAS, com o Kname, que vocês podem usar, que é open source. O Tableau é incrível. Alguém já usou o Tableau aqui? O Tableau é fantástico. Né? Você, dado um conjunto de dados,
você carrega no Tableau, tá? Ele, se está em JSON, ele já sabe converter direitinho, né? E ele mostra qual que é o melhor gráfico mais adequado para aquele conjunto de dados para você. Ele já dá algumas diretrizes, algumas soluções para vocês em termos de visualização. Em termos de mercado, hoje o Tableau é uma das ferramentas assim, muito usada, né? É uma ferramenta também que é disponível, né? No caso da USP, a gente tem convênio com o Tableau e também tem versões que a gente pode estar acessando, enfim. Mas é uma ferramenta bem interessante em termos de visualização. Claro, e aí a gente tem outras soluções que são proprietárias, né? O Microsoft Power BI, IBM Watson e assim por diante. Mas open source tem várias alternativas aí, né? Veja, pessoal, o que eu falei para vocês até agora é uma visão de infraestrutura, de ferramentas, de conceitos relacionados a Big Data, em especial a ciência dos dados. Vai ser bem geral, tá? Vamos falar um pouquinho sobre possíveis aplicações voltadas para as cidades do futuro. Essas aplicações, não necessariamente vocês precisam estar preocupados exatamente com elas, elas podem até servir como estudo de caso para vocês, algum grupo poder trabalhar com elas, mas eu acho que tem aspectos dessas aplicações que podem ser úteis para projetos de vocês. Talvez valem a pena vocês olharem com mais carinho. Tá? Então, essa primeira aplicação aqui, me parece ter um grupo que está trabalhando com isso, que acho que tem um grupo de estacionamento, é isso? Né? Que é uma solução... Opa, estou me atrapalhando toda hora. Que foi uma solução de estacionamento na cidade de Hamburgo. Né? É uma aplicação que envolve IoT e envolve Big Data. Então, o que eles estão fazendo lá? Né? A cidade de Hamburgo, né, eles fizeram uma parceria com a Deutsche Telekom, né? Eles estão fornecendo controle de 11 mil vagas distribuídas na cidade de Hamburgo. 11 mil vagas, são vagas que estão desde em estacionamentos públicos, estacionamentos privados, mais ou menos um Uber de estacionamento, vamos pensar assim, que as pessoas você tem um estacionamento privado, você se associa e entra lá, né? Vagas de estacionamento na rua, enfim. Cada uma dessas vagas teria um sensor para estar controlando a presença e a ausência dos carros. Tá? Você faz o booking de uma vaga, né, e paga, e efetivamente, quando você estaciona seu carro, você pode pagar com PayPal, você pagou o seu estacionamento. Tá? Tá, legal. Bom, o que tem em termos de dataset envolvido aí? Né? Os sensores que estão capturando dados o tempo todo, de disponibilidade ou não das vagas. Tá? Os smartphones que estão gerando booking das vagas, isso está alimentando também essa base. Tá? E aí tem algumas técnicas, né, de você calcular a probabilidade que aquela vaga vai estar disponível ou não. Tá? O que eles estão fazendo? Além dessa base de dados que eles estão gerando, eles estão capturando dados de tickets também que as pessoas compram, para poder associar com essa base que eles já têm, para calcular a probabilidade que determinada vaga vai estar disponível, para você se planejar. Por exemplo, eu vou para o centro da cidade de São Paulo amanhã, tá? E eu gostaria de usar essa vaga, mas, bom, qual é a probabilidade dessa vaga estar disponível? Tá? Então, a ideia é de a gente usar algumas dessas técnicas que eu comentei com você, de aprendizagem de máquina, para você ter, associando um conjunto de dados, não só os dados que são gerados, datasets que são gerados desse sistema, mas datasets que vêm de outras bases, essa base em especial de ticket, de parquímetro, que existiam lá, que existe até hoje. Né? Essa solução, ela rodou experimentalmente no verão agora, tá? Então, o que eu levantei foi agora, rodou em julho, tá? Foi o piloto que rodou na cidade de Hamburgo. Bom, quais são as vantagens? Né? Primeiro, o acesso fácil das vagas. Acesso fácil
tanto de reserva como pagamento. Tá? E outra que você diminui o tráfego, porque você já sabe onde você vai. Você não precisa ficar rodando para procurando uma vaga e tal. Tá? E esse pessoal que fica rodando procurando vaga está gerando trânsito. Né? Então, é essa a ideia. Outra solução aí para cidades é uma solução que está sendo adotada agora também na cidade de Londres, que foi adotada o primeiro protótipo rodou agora em dezembro, foi de rastrear as pessoas dentro do metrô de Londres. Né? Então, isso aqui foi o cartaz que eles disponibilizaram, né, para informar as pessoas. Né? Então, existe o Wi-Fi gratuito dentro do metrô, você se conecta nesse Wi-Fi. A partir quando você se conecta no Wi-Fi, você tem o MAC, o endereço MAC do seu dispositivo. Tá? Com esse dado, né, você vai guardando, as pessoas vão se conectando em diferentes hotspots, né, de Wi-Fi, mas está tudo conectado ao mesmo servidor. Tá? Então, você vai coletando informações rastreando a pessoa dentro do metrô, do fluxo dela, a partir do momento que ela entra até o momento que ela sai. Tá? Esse cartaz foi colocado quando foi rodado o piloto, foi em dezembro e janeiro desse ano, em 54 estações, isso não é muito. Não sei qual é o total do metrô de Londres, deve ter em torno de uns 200, 300 estações nessa ordem de grandeza, só entrou 54, agora para um modelo de piloto. Mas, aqui, olha, em 21 de novembro, foi por um mês, inclusive. Né? Essa é uma outra questão importante, né? A questão da privacidade, você está sendo rastreado. Né? Existe uma série de preocupações quando o pessoal gerou, lembra que eu coloquei naquele ciclo de vida, a questão da política dos dados, tal, né? É um ponto importante a ser considerado. O que eles fazem, né? Eles não só guardam o MAC address, né? Mas não estão guardando informações, embora eles até tenham informações, por exemplo, quando a pessoa passa por uma estação de metrô, ele tem um cartãozinho que ele carregou. Esse cartãozinho tem a identificação dela, né? E você sabe que a pessoa passou pelo track da cancela, ali daquela, né? Você poderia até ter informação de quem é. Tá? E isso é impossível, até porque eles têm esses dados também que eles coletam. Mas eles estão preservando esses dados, não estão usando esses dados, por exemplo, para rastrear sites que você está acessando, nada disso. Tá? Então, isso é uma outra coisa, porque as pessoas aderem de maneira livre. Para as pessoas aderem de maneira livre, você tem que saber os benefícios de você estar usando aquilo, claro. O seu benefício é Wi-Fi, gratuito. Mas qual é o preço que você está pagando por isso? Você está pagando preço para ele guardar informações só de rastreabilidade sua dentro do metrô. Tá? Então, conforme eu comentei com vocês, foi só, de todas essas estações de metrô aqui de Londres, foram só 54 estações, tá? Que eles fizeram esse piloto. E aí eles têm informações, por exemplo, de rota das pessoas. Por exemplo, um sujeito entrou aqui em Vitória e desceu em Liverpool. Todo mundo que fez esse trajeto. Tá? Das pessoas que fizeram esse trajeto, 75% delas usaram Wi-Fi gratuito. Com essas pessoas, eles conseguiram rastrear exatamente qual foi o trajeto que elas fizeram. Por exemplo, dessas pessoas que eles conseguiram rastrear, 44% fizeram um caminho mais lógico. Tá? Outras, mais curto, que gastou menos tempo. Tal, tá? Outras, por exemplo, né, fizeram, olha, 1%, né, usaram um caminho que não foi tão interessante aqui, porque tiveram que sair da estação, caminhar e depois pegar outra estação. Tá? Enfim, porque o sistema de metrô de Londres é bem complicado, né? Então as pessoas acabam, para fazer o mesmo trajeto, fazendo vários caminhos distintos. Tá? E aqui, 2% fizeram uns caminhos mais malucos aqui. Tá? Esse aqui, por exemplo. Tá? Agora, esse tipo de ferramenta é interessante para você poder ter uma ideia, né, de como é que é o fluxo das pessoas. Você poder, por exemplo, uma coisa que eu ia comentar,
gerar propagandas, por exemplo, no caso da estação de metrô, eles estão com problema sério. A TfL, que gerencia, é a companhia que gerencia, né, as estações de metrô de Londres, eles recebem um subsídio da prefeitura, e esse subsídio vai, em 2018, a prefeitura vai cortar esse subsídio, para subsídio de passagens, tipo passagem para estudante, esse tipo de coisa. E vai diminuir esse subsídio. A prefeitura está com planejamento de cortar esse subsídio. Então, eles têm que pensar na maneira de arrecadação. Uma das estratégias de arrecadação que eles estão considerando aqui é usar essa ferramenta, porque aí você tem ideia do fluxo, onde as pessoas passam, né? Quais são os pontos que você coloca, aqueles cartazes, sabe aquelas propagandas de metrô? Né? Então, você consegue vender de maneira diferenciada, por preço diferenciado, essas placas enfim, de propaganda, de advertisement. Então, esse tipo de ferramenta pode ser útil, né, para esse tipo de aplicação. Tá? Aqui eu fiz um copy-paste, né, do que foi dito em relação à TfL, é a empresa que gerencia, né, as estações de metrô. Né? A questão de você trabalhar com dados de Wi-Fi, veja, os dados de Wi-Fi, aquele MAC address que eu comentei com vocês, esse Oyster, vocês conhecem esse Oyster aqui? Já ouviram falar? Pessoal da Europa? Esse Oyster é um cartãozinho que você carrega, que serve para você usar na estação de metrô de Londres, mas que serve para você pegar metrô, ônibus, serve para você até pegar o avião. Emirates usa esse cartão também, tá? Então, alguém já ouviu falar do Oyster? O Oyster, bom, então o Oyster tem todo um processo de gerenciamento distinto, mas eles disponibilizam o dataset de billing dos dados das pessoas que passam pelo metrô. O metrô recebe esses dados, a TfL recebe esses dados. Lembra que eu falei para vocês que eles passam com esse Oyster na cancela? Então, você está rastreando o MAC address dele. Você tem as informações de quem são as pessoas. Mas, por questões de privacidade, a TfL não está usando esses dados do ponto de vista de rastrear individualmente, rastrear a pessoa do ponto de vista pessoal. Você não tem esses dados guardados. Tá? Na verdade, eles querem ter, e eles até têm potencial para isso, mas agora a solução ela foi colocada do ponto de vista de ter uma ideia de como que as pessoas se deslocam dentro do metrô, só isso. Esse tipo de ferramenta, pessoal, serve para esse tipo de coisa. Por exemplo, isso, quando a gente estava discutindo entre estações, né? Aquele gráfico que eu estava mostrando para vocês é entre estações. Agora, dentro da estação também, né? Você tem informações de como que as pessoas caminharam, né? E aí você tem, por exemplo, qual é o tempo que elas usaram aqui, de um tempo médio, né? Que elas utilizaram para trafegar em diferentes posições da estação, até para você definir, por exemplo, rotas de fuga, né? Isso é importante, né? Enfim, tem um potencial enorme de uso desses dados, né? Aquilo que eu comentei com vocês, a TfL vai usar, veja, o modelo de negócio disso, né? A empresa de Wi-Fi é empresa privada, tá? Ela está colocando os hotspots dela e está disponibilizando o MAC address para a TfL, que faz gerência das estações de metrô de Londres, né? A TfL recebe dado da Oyster, dos cartões. Com essa base de dados vai acumulando com o tempo, veja, uma base de dados histórica também, que ela vai usar para gerar e tomar decisão. Tá? E a ideia é que ela possa, essa base de dados ter de fato valor, né? Ela possa, por exemplo, definir estratégias de propaganda, né? E com isso depender menos dos recursos da prefeitura e gerar recursos adicionais. Bom, uma outra questão também de monitoramento e que envolve IoT, Big Data, de cidades inteligentes, cidades futuras, acho que pode usar esse termo, é a questão de gerenciamento de ilhas de calor. Tá?
O problema das cidades, de maneira geral, as cidades urbanas, concreto, esse tipo de coisa, gera muito calor. Tá? Se a gente pegar uma cidade e o campo, por exemplo, a diferença, até pouco a distância, a diferença de temperatura é de 3 a 4 graus. Na mesma região, 3 a 4 graus. Isso por causa dos prédios, esse tipo de coisa. Então, é essa visão que as cidades elas são ilhas de calor. Né? Em algumas cidades, isso é um problema sério. Né? Em Melbourne, na Austrália, eles tiveram uma onda forte de calor em 2009, em torno de 400 pessoas morreram nessa época por problemas de calor, né? Porque a temperatura fica muito alta durante o dia, e às vezes no final do dia, pelo fato de ter prédio, essas coisas todas, a temperatura não cai, como deveria cair. Tá? Chega no final do dia, 6, 7 horas da noite, a temperatura não cai, continua alta, média temperatura, e o que acontece? A gente tem problemas com as pessoas, e aí, problemas de saúde. Né? E aí, foi isso que aconteceu, uma onda muito forte em 2009. Bom, Melbourne resolveu fazer o controle da cidade, coletando, então, veja, gerando imagens, né, de várias regiões da cidade, gerando imagens diárias. Né? Vocês têm aqui, por exemplo, aqui uma mesma região, uma área arborizada da cidade, a gente tem temperaturas em 34 graus, né, e 61 graus. Olha a diferença que tem de temperatura, às vezes na mesma região. Né? E aí você tem várias estratégias de resolver isso. Uma estratégia é colocar árvores. Só que árvores, né, gera também problema de insegurança, principalmente à noite. Né? Então, você não dá para colocar árvore em tudo quanto é lugar. Árvore também tem problema, você tem áreas privadas, tem avenidas. Então, não é uma solução simples. Tá? Uma outra estratégia é, bom, eu posso pintar, né? Porque o problema, por exemplo, o asfalto preto, né, ele acaba gerando mais calor. Né? E o fato de você, por exemplo, colocar uma cor clara, que reflita o calor, de certa maneira, você tenta dissipar um pouco o calor. Mas rua, né, às vezes você não pode colocar a cor clara, principalmente durante o dia. As pessoas não vão conseguir trafegar nessas ruas. Então, também trocar de cor, às vezes, não é uma solução genérica. Né? Uma solução, por exemplo, que as pessoas têm colocado é colocar aqueles muros de green wall, né? Aquelas paredes de verdes, né? Ou então os tetos o telhado das casas, né? De você colocar plantas também, né? Imagine que você colocasse a solução para a cidade toda também, né? Só que o problema você vai aumentar a umidade, e com o aumento da umidade também, e com uma situação de calor, você potencializa o calor. Então, não é uma solução simples. Você tem que pensar, né? Tem que planejar, mas você precisa ter dados para isso. E Melbourne fez isso. Né? Eles colocaram são câmeras que capturam imagens térmicas. Né? Essas imagens térmicas são armazenadas, tá? E a partir desses dados, tá? Eles usam para simular alternativas e criar cenários de possíveis soluções para a cidade, baseado nessas imagens que foram coletadas. Tá? Bom, tudo bem, pessoal? Tranquilo? Esses exemplos que eu estou colocando aqui não necessariamente podem servir para vocês. Vocês podem até pegar algum desses casos aqui, eventualmente, mas tem alguns aspectos que podem ser úteis para o projeto de vocês, conforme eu comentei. Tá? Então, fiquem à vontade para quiserem perguntar alguma coisa, enfim, mas eu coloquei os links também aqui para vocês darem uma olhada com mais detalhes, tá? Se alguém se interessar. Quando a gente pensa em termos de dados, né, e a gente está pensando em ciência dos dados, e Big Data, a ideia de eu trabalhar com dataset que eu estou gerando, mas contextualizar esses datasets com outras fontes de dados, para que eu possa tomar a decisão, extrair conhecimento e tal. E a gente pensa em mobilidade, o que está avançando muito hoje é a questão de My Data. Né? Hoje as pessoas individualmente estão gerando muitos dados também. É quase se fosse um Big Data pessoal. Né? É o conceito de My Data. Né?
Então, se você pensar que os meus dados, por exemplo, que eu tenho, integrado com os dados públicos, tá? Eu posso desenvolver aplicações que apoiem a tomada de decisão. É isso que eu quero colocar para vocês. Tá? Então, My Data. Tá? Como é que eu posso usar isso? O Google, né, e aí vários smartphones, né, usam a plataforma Google. Quem tem iPhone também acaba usando, tem uma série de aplicativos também do Google. Tá? Ele vai colocando no cloud do Google uma série de dados que ele vai guardando de vocês. Opa! Tá? Que é se vocês procurarem My Data Google, você vai achar todos os dados dos aplicativos que você está usando que ele está rastreando o seu. Tá? Isso é fácil de achar. Então, tem informações desde hangouts que você faz, todos os hangouts que você fez. Né? Alguém já acessou isso? Acho que é comum, né? Vocês já deram uma olhada nisso? Alguém... Bom, e aí tem APIs também para você poder acessar esses dados. Esses dados são todos disponibilizados de uma maneira simples de você consumir. Né? Então, por exemplo, os dados de localização, né? Todos os lugares, as posições georreferenciadas, latitude e longitude que você passou, né? Que você está com o seu telefone ligado, ele está rastreando e guardando. Né? E você pode acessar esses dados, eles estão num formato JSON, né? Vocês sabem, o formato JSON já ouviram falar, é um tagzinho bem simples, coloca o nome do dado igual o valor, mais ou menos isso. Né? Os tagzinhos bem fácil, é fácil de reconhecer, e a maioria das aplicações conseguem capturar esses dados e disponibilizar e visualizar esses dados. Aí eu vou mostrar esse exemplo para vocês. Mas, por exemplo, vocês podem fazer desde download desses dados, gerar datasets e integrar com datasets de vocês, né? Então, para gerar serviços para as pessoas. Tá? Então, eu, como cidadão, estou usando determinado serviço público, né? E eu quero usar alguma aplicação para tomar decisão. Eu posso baixar os dados pessoais da pessoa e rodar um aplicativo no iPhone, né? Para ajudar na tomada de decisão. Né? Então, tem uma série de dados que comentei com vocês. Vocês podem fazer download ou você usar uma API via serviços para você poder recuperar online esses dados. Tá? Então, é tranquilo. Lembra que eu comentei aquela ferramenta Tableau para vocês? Essa ferramenta Tableau, vocês podem baixar uma versão de demonstração no computador de vocês, desktop, tá? Ou usar uma aplicação web para poder brincar um pouquinho com ela. Mas com 3 cliques, você abaixando os dados JSON, só para vocês verem a facilidade de usar esses dados. Você abaixou os dados comentei com vocês aqui, de histórico, seu de posicionamento, né, em diferentes regiões. Tá? Baixou no arquivo, gerou um arquivo local. Arrasta para o Tableau. Tá? Você configura aqui algumas operações para você. Ele já reconhece que a posição, que a latitude e longitude, ele sabe que ele vai ter que mostrar em mapa para você. Tá? Ele já mostra em mapa, 3 cliques, você monta isso aqui. Tá? Aqui está difícil de ver, mas, no caso, tá? Ele está mostrando, né, os dados, né, no mundo. A pessoa aqui está difícil de ver. Mas aqui é a América do Sul, aqui é a América do Norte e aqui é a Europa. Né? Então, essa pessoa andou em vários lugares. Né? E aí, depois, você faz a visualização dos dados on the fly. Né? Você faz zoom in, zoom out e assim por diante. Dos dados, você vai especificamente num país ou numa cidade, especificamente, você vê quais são os pontos onde a pessoa se deslocou e assim por diante. Enfim, isso é um dado muito útil, um dataset muito útil para vocês desenvolverem aplicações, principalmente aplicações móveis, que cruzem os dados que vocês estão capturando com os dados pessoais, tá, do usuário. Bom, eu sei que vocês já estão cansados, mas então, para poder encerrar um pouquinho, e depois eu passo a bola para o Zulfo continuar, para o Marcelo. Mas, então, fechando, né, a integração de bases heterogêneas, tá,
em Big Data Analytics podem apoiar a tomar decisões em cidades do futuro, ou seja, a gente gerar conhecimento e, a partir do conhecimento, a gente poder tomar a decisão, né? Isso é fundamental. Pensa, Big Data Analytics é eu extrair uma série de dados de fontes que me interessam, coloco numa plataforma de análise. Se eu tenho um volume muito grande, eu posso colocar num cluster, né, num cloud, né, e eu rodo meus algoritmos de aprendizagem de máquina para extrair informação desses dados. É isso que a gente está chamando de Big Data Analytics. Tá? Se a gente pensar em termos de aplicações, tá, IoT, né, que está coletando dados, celular é um dispositivo de IoT, né, de internet das coisas. Esses dados, conforme eu falei, integrados, são fontes importantes para que a gente possa gerar essas bases, né? São Paulo não tem, América do Sul não tem, mas, por exemplo, Londres tem um site chamado Market Data. Esse Market Data são dados coletados da cidade de Londres, dados públicos, que você pode usar para você analisar esses dados. Tá? São Paulo não tem, nenhuma cidade da América do Sul tem ainda. Mas algumas cidades da Europa, sim. Estados Unidos, tem. Governo, as cidades locais também estão criando, né? O Brasil está bem atrasado com relação a isso. De você gerar dados, imagine a sua aplicação de vocês. Eu quero disponibilizar esses dados. Aonde eu vou disponibilizar? Tá? Então, essas bases de dados que podem apoiar a tomada de decisão e você desenvolver aplicações para cidades inteligentes, né, esses repositórios, também é uma demanda que a gente tem em termos de cidades. Tá? E um outro ponto que eu comentei com vocês, que é um dos itens, quando a gente pensa em ciclo de vida dos dados, né, a questão de política de dados e a política de privacidade. Esse é um ponto fundamental quando a gente pensa em soluções que envolvam cidades inteligentes e cidades do futuro, né? Porque a gente está lidando com dados e privacidade e as pessoas têm que aderir de maneira espontânea e elas têm que saber exatamente para que vai ser usado, de fato, aqueles dados. Então, aquele exemplo lá que eu coloquei do metrô de Londres, aquela primeira estampa que eu coloquei para vocês para as pessoas poderem aderir, né, à aplicação e usar o Wi-Fi grátis, elas precisam saber exatamente o que está sendo feito. Então, isso, de certa forma, é uma estratégia para a gente poder tratar com privacidade e política de dados. Tá? As pessoas precisam saber exatamente para que vai servir os dados. Olha, vai servir para o seu benefício, vai reduzir a passagem de trem, por exemplo. Ótimo, perfeito. Tá, eu vou usar o Wi-Fi grátis. Ótimo, perfeito. Mas eu estou sabendo para que vai ser usado aqueles meus dados. Tá? Então, é um ponto importante. Bom, é isso, pessoal. Antes de terminar, eu gostaria também de comentar com vocês, e eu comentei já com o pessoal, né, lá embaixo, a gente está organizando um evento, um workshop internacional de Data Science, que vai ser na Poli. Ele vai ter vagas para presenciais, mas vocês vão também, quem estiver de fora, tem vários alunos aqui de fora, de outras instituições que não sejam da Poli, podem acompanhar também via IPTV, né, que a gente vai transmitir esse evento. Né? A gente está convidando um administrador, um gestor de base de dados, que trabalha aquela base de dados de monitoramento de mudanças climáticas mundiais. Comentei com vocês, uma base de dados de 9 petabytes, e eles têm uma plataforma de Big Data Analytics, que é o Titan, que é o terceiro computador em termos de capacidade de processamento do mundo. Né? É o primeiro número 1, é o número 1 dos Estados Unidos e é o terceiro do mundo. Os dois primeiros são da China, atualmente. Né? Mas eles já estão fazendo outro computador, vão virar o primeiro assim, em pouco tempo. Mas esse pessoal está vindo, a gente vai rodar alguns experimentos no Titan, de algoritmos de aprendizagem de máquina, junto com os alunos, enfim, a gente vai ter alguns hands-ons que vai ser feitos nesses 3 dias. Tá? Mas só para vocês terem uma ideia, o evento vai ser 25 e 26 de outubro, 25 são palestras, 26 e 27 são hands-ons, né? Que a gente vai estar disponibilizando. Hands-on não vai ter jeito, tem que ter presença física, mas as palestras está disponível para vocês poderem assistir de qualquer lugar, para vocês entenderem o contexto, entender esse problema de fazer gestão de grandes volumes de dados e Big Data, really Big Data. Né? A gente no Brasil, a gente tem poucos exemplos de Big Data de verdade. Tá?
e a gente vai trazer exemplos de Big Data de verdade, né? Então, acho que vai ser uma oportunidade bem interessante. Eu convido vocês para participarem. O link que tem as inscrições é WDS, se vocês, eu não tenho como anotar, pensei que ia ter um quadro, mas não tem problema. Vocês podem anotar aí. É www.poli.usp.br/WDS3, tá? Então, eu convido vocês para participarem ou das apresentações, quem tiver interesse, e quem tiver interesse, de fato, fazer alguma experiência, conhecer um pouquinho mais o que é o processo de Data Science, especificamente trabalhar com dados climáticos, a gente vai fazer algumas análises de dados climáticos, vale a pena se inscrever também. A gente vai ter umas 40 vagas para alunos da Poli, para alunos que vão estar presentes nos dias 26 e 27, presentes fisicamente, né? Então, fica aí o convite para vocês. Quem não conseguiu anotar, ou quem tiver interesse de verdade, depois me procure que eu passo direitinho os dados para vocês. Mas fica esse convite para vocês, tá? Além disso, a gente tem o nosso grupo de pesquisa, que a gente faz seminários constantes sobre Big Data, né? O próximo seminário que vai ser semana que vem. A gente vai falar Big Data, vai fazer um seminário sobre Big Data no agronegócio. A gente está trazendo o professor Tsen, que foi um ex-aluno lá da Politécnica, como vocês aqui, estavam aqui, mas ele é um dos proprietários da Jacto. Ele vai falar um pouquinho de um curso que eles montaram na FATEC de Pompeia sobre Big Data no agronegócio, exatamente isso, né? Ele que montou esse curso. Ele vai falar um pouquinho do problema e falar um pouquinho de como que eles estruturaram, qual que é a visão que eles têm nessa área. Vai ser na semana que vem, quinta-feira, das 10 ao meio-dia. Tá? Mas se vocês entrarem aqui na página, vocês vão achar sobre isso, e vocês podem também, a gente pode manter vocês informados, a gente divulga, faz palestras, a gente tem feito workshops, algumas oficinas, algumas ferramentas. Então, é aberto e sem custos. Aliás, tudo que a gente está falando é gratuito, tá? Bom, gente, é isso. Estou disponível aí para questões. E desculpa o tempo, acho que eu passei um pouquinho do meu tempo. Mas espero não... Desculpa, Marcelo. Tá bom? Eu passo a palavra para o Marcelo aqui agora. Depois a gente pode